Você chega em casa cansado de mais um dia de trabalho. Depois de 1 hora no trânsito, você finalmente vai poder relaxar um pouco. Aí você pausa o podcast, tira o fone de ouvido, pega uma toalha, entra no banho e do nada você tem uma ideia incrível. Quem nunca passou por isso? Ter um insight genial lavando louça no banho, caminhando ou clássico, deitado na cama logo antes de dormir. Até parece que seu cérebro tá de sacanagem com a sua cara, porque ele escolhe exatamente as horas mais inconvenientes da sua vida para te dar as melhores ideias possíveis. Agora, quando você precisa sentar, abrir o laptop e tentar resolver um problema sério no trabalho, sua mente vira um deserto. Zero criatividade. Aí quando você pisca, tá meia hora vendo vídeo de gato fazendo parkour no Instagram. Isso só pode ser uma brincadeira do universo. O seu cérebro tá completamente viciado em distrações. Isso tá literalmente destruindo sua capacidade de pensar, criar e construir qualquer coisa de valor na sua vida. Mas existe um antídoto para isso. E não é um curso de produtividade, acordar às 4 da manhã para fazer cardio em jejum. É algo que você já faz naturalmente, só que ainda não percebeu. Você precisa urgentemente ficar mais entediado. E nesse vídeo eu vou te mostrar como usar o tédio que todo mundo evita para recuperar seu foco, elevar sua criatividade e se livrar desse vício da modernidade. E o primeiro passo é entender a epidemia silenciosa que está destruindo a sua capacidade de pensar. Imagina que a gente pega alguém de 1500 e traz para o nosso mundo atual. Pensa que a coisa mais divertida para essa pessoa era ir ao teatro. De repente, ele tá bombardeado por milhões de vídeos no TikTok, Instagram com feed infinito, WhatsApp com 48 notificações diferentes a cada 30 segundos. O que você acha que ia acontecer? Ele não ia conseguir processar nem 1% das informações que a gente recebe todo dia. E claro, tem a possibilidade dele ter um colapso nervoso e ficar totozinho da cabeça. Mas careca, como que a gente consegue lidar com tudo isso? Porque nós somos um bando de viciados, isso está destruindo a nossa vida. A gente está sempre numa ansiedade esperando a próxima distração, o próximo entretenimento. Você abre o computador para trabalhar e 3 minutos depois está trocando entre 15 abas diferentes. YouTube, Instagram, Twitter, e-mail, de volta pro YouTube, uma olhadinha no WhatsApp. E aí você volta pro trabalho. Nós somos macaquinhos distraídos, perseguindo a dopamina mais fácil possível. Para você ter uma ideia, a geração Z passa em média 9 horas por dia olhando para telas. Mas por que isso acontece? Porque o tédio incomoda. E a gente descobriu uma forma de eliminar completamente o tédio das nossas vidas. Esperando o semáforo abrir? Celularzinho. Fila do supermercado? Instagram. Vai no banheiro? Ótima hora para ver um videozinho no YouTube. A gente literalmente não consegue ficar 5 minutos com os nossos próprios pensamentos. E o problema disso é que quanto mais você evita o tédio, menos significado você encontra para sua vida. Não é coincidência que a gente vive hoje a época com o maior número de casos de depressão e ansiedade da história da humanidade. Justamente quando a gente conseguiu eliminar todo e qualquer momento de tédio das nossas vidas. E sabe o pior? Assim que você sente o mínimo momento de tédio, o mínimo encontro com o seu vazio existencial, o que você faz? Você corre pro celularzinho para aplacar essa dor. Afinal, a sua vida não pode ser desconfortável. Você já sofre demais, pobre coitado? E isso é a mesma coisa que você comer fast food. Careca endoidou de vez. Não, calma, deixa eu te explicar. A comida, ela é essencial para nossa sobrevivência. E alimentos com mais calorias são ainda mais importantes pra gente, porque eles fazem a gente conseguir sobreviver por mais tempo, comendo menos coisas. Agora, salgadinho, fast food, chocolate são projetados para enganar essa partezinha do seu cérebro, porque eles são alimentos cheios de gordura, carboidrato, calorias, para você falar, caraca, essa coisa é maravilhosa, eu preciso disso a todo momento. E aí, quando você come aquela batatinha frita crocante, deliciosa, macia por dentro, que você fica, caraca, a melhor parada que eu já comi na minha vida, seu cérebro lembra disso. Aí a próxima vez que você vira o pacotinho da batata frita no mercado, seu cérebro vai ser inundado de dopamina, te motivando a ir atrás dessa maravilha gastronômica. E é exatamente isso que acontece com o seu celular, com as redes sociais e com o YouTube. Eles são super estímulos criados para sequestrar o seu sistema de recompensa, fazendo seu cérebro achar que ele está prestes a fazer algo de extrema importância. E é por isso que do nada te dá uma vontade louca de dar uma olhadinha no Instagram. Vai que você está perdendo alguma coisa, mesmo não tendo absolutamente nada de importante acontecendo. Preste atenção em mim rapidinho. Se você tem dificuldade de se concentrar e se motivar a fazer coisas difíceis, isso está acontecendo porque, sem saber, você reprogramou seu cérebro para ele achar que as coisas super estimulantes são as coisas comuns e normais do dia a dia, fazendo com que as coisas que são de fato normais, tipo ler, estudar, brincar com seus cachorros, não sejam mais tão interessantes e estimulantes para o seu cérebro. Porque ele olha, caraca, tem esse feed que eu posso ficar rodando infinitamente para sempre, vendo tudo de conteúdo maravilhoso na minha cabeça. Ou eu posso parar
e ler um capítulo de física, uma decisão muito difícil, do que ele acha mais interessante. E atente-se, tá? Não é que essas atividades normais, ler, trabalhar, estudar, correr na rua, brincar com seus cachorros, não sejam prazerosas. Não é que elas não liberam dopamina. Elas só são menos prazerosas e liberam muito menos dopamina do que as atividades que são super estimulantes. Seja rolar o feed do Instagram e do TikTok, ficar vendo vídeo no YouTube, o jogo do tigrinho, fast food, comer chocolate, qualquer uma dessas coisas. E é exatamente por isso que pra mexer no TikTok você tá sempre animadão. Pra assistir série na Netflix, tu tá sempre focado. Agora, pra ler um livro, bom, aí a história já é outra. E você percebe? Todos esses pontos vêm do nosso desejo de evitar o tédio. Mas por que isso acontece? O psicólogo social Timothy Wilson conduziu um estudo colocando voluntários em uma sala vazia por 15 minutos. Não tinha absolutamente nada de interessante lá dentro. Só um botão. E se as pessoas apertassem esse botãozinho, elas levariam um choque. O detalhe é que esses voluntários tinham falado claramente que pagariam para evitar esse choque. No entanto, 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram se eletrocutar do que ficar ali parados sem fazer nada, só com os próprios pensamentos. Gente, alguns chegaram a apertar o botão várias vezes. Você entende o que eu tô falando? As pessoas preferiram sentir dor do que ficar paradas sem fazer nada por apenas 15 minutos. Mas por que isso acontece? O que tem de tão assustador em ficar sozinho com seus próprios pensamentos? Para entender isso, a gente precisa conhecer as 3 redes que comandam o nosso cérebro. A primeira é a rede de controle executivo. Quando você está com sede e vai pegar água, ou quando está focado resolvendo um problema, é essa rede que está ativa. Ela é responsável pelo controle da sua atenção, resolver problemas, pelo raciocínio lógico, tomada de decisões, planejamento e inibir distrações. A segunda é a rede de modo padrão. Ela fica ativa quando você está fazendo absolutamente nada em específico. Ela é quando sua mente está viajando. Essa rede está envolvida em pensar sobre si mesmo, em recordar memórias, ter empatia, processamento e regulação de emoções. E a terceira é a rede de saliência. E ela é como um juiz que avalia o que é importante e o que não é. Ela ajuda o seu cérebro a decidir onde você vai focar sua atenção e controla qual das 2 outras redes vai estar ativa, a de controle executivo ou a de modo padrão. Normalmente essas redes se alternam durante o dia, dependendo do que você está fazendo. Se você está focando em uma tarefa, o executivo está ligado. Se você está refletindo sobre a sua vida e uma situação que você passou, a de modo padrão está ativada. E quando você fica entediado, é exatamente a rede de modo padrão que assume o controle. E é aí que as coisas ficam interessantes. Porque essa rede te faz começar a processar tudo o que você vem evitando pensar. O que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô no caminho certo? Por que eu me sinto tão sozinho às vezes? Qual é o sentido da minha vida? Por isso que a gente pega o celular no primeiro segundo de silêncio mental. Não é preguiça, é pânico. Fugimos do tédio porque temos medo de descobrir que talvez nossa vida não faça o menor sentido. A gente prefere a ilusão do movimento ao desconforto da verdade. A gente fica apavorado com as respostas que a gente pode encontrar. Aí você junta isso tudo com o fato do nosso cérebro estar completamente sobrecarregado pelo bombardeamento de informações. O resultado é que ele está sempre processando os estímulos externos e não consegue ter criatividade, focar e nem pensar com clareza. O mais irônico é que é justamente a rede de modo padrão que a gente tanto evita que é responsável por processar as experiências que você viveu, conectar informações de formas criativas, ter insights e ideias de fato inovadoras, regular as suas emoções e te ajudar a encontrar um significado para sua vida. É exatamente por isso que as suas melhores ideias vêm quando está tomando banho, caminhando ou antes de dormir. Porque nesses momentos você normalmente não está bombardeando seu cérebro com novas informações, desativando a sua rede de modo padrão. Acho que a grande lição aqui é que quando você elimina todos os momentos de tédio da sua vida, você também elimina os momentos de autoconhecimento, de reflexão e de genuína criatividade. E se você está nessa situação, viciado em estímulos e não conseguindo lidar com seus próprios pensamentos, é exatamente para isso que eu criei o programa 6 meses em 6 semanas. Não é um curso de criatividade, não é nada disso, tá, gente? É um programa de acompanhamento para você mudar como você olha para sua vida e retomar o controle das suas ações. É uma mistura de neurociência, psicologia, filosofia, técnicas de produtividade que eu uso no meu trabalho e, principalmente, um acompanhamento direto comigo. São encontros semanais em que a gente vai conversar. Tem um grupo de WhatsApp pra gente trocar mensagens diariamente, além de videoaulas explicando todo o método pra vocês e tirando as dúvidas que venham surgindo no meio do caminho. Vai ser difícil? É claro que vai ser difícil. Você não vai mudar toda a sua vida em 6 semanas. Eu jamais ia prometer um negócio desse pra vocês, mas vai te ajudar a encontrar um caminho, a dar os primeiros passos pra lidar com as principais dificuldades que te incomodam hoje na sua vida. E vai te dar um mapa pra você seguir depois do programa e continuar promovendo esses avanços mês após mês, semana após semana. Então, se você acha que faz sentido pra você, entra no primeiro link da descrição no grupo de WhatsApp. Lá vocês vão ser os primeiros a saber e vão ter uma condição única e especial. Pô, Léo, maravilha. Tédio é o caminho para eu voltar a ter uma vida foda. Agora, o que acontece se ao invés de fugir, eu abraçar o tédio?
Aquele que se entrincheira completamente contra o tédio, também se entrincheira contra si mesmo. Nunca conseguirá beber o gole mais refrescante do poço mais profundo do seu próprio ser. O bigodudo alemão sabia das coisas, né? Quando você foge do tédio, você tá fugindo de si mesmo. E é por isso que quando você abraça o tédio, coisas incríveis começam a acontecer no seu cérebro. Primeiro, pessoas criativas conseguem ativar as 3 redes neurais simultaneamente, algo que a maioria das pessoas não consegue fazer. E sabe quando isso acontece? Nos momentos de tédio. Quando você está entediado, que é quando a rede de modo padrão está ativada, seu cérebro usa o pensamento divergente, que é sua capacidade de conectar ideias aparentemente desconexas de forma criativa. É nesse momento que você gera várias soluções para um mesmo problema. Depois disso, vem o pensamento convergente, que foca na seleção e refinamento de uma solução específica. Nesse momento, a gente tem maior ativação da rede de controle executivo. Um bom exemplo disso é o experimento das pesquisadoras Sandy Mann e Rebecca Cadman, de 2014. Elas pediram para um grupo de pessoas fazer uma tarefa muito entediante, copiar ou ler os números de uma lista telefônica, e depois fazer um teste de criatividade clássico. A principal hipótese das pesquisadoras era que o tédio pode atuar como catalisador para o pensamento criativo, justamente por criar espaço mental para que a mente vague e crie conexões inusitadas. E o resultado foi que as pessoas que fizeram a tarefa tediosa foram muito mais criativas na solução do teste do que o grupo que foi resolver direto o problema. Ou seja, a ausência de estímulos e o tempo livre para deixar a mente viajar são cruciais para o processo criativo, tanto em quantidade quanto em originalidade das ideias. E é por isso que a gente pode considerar o tédio não como algo a ser evitado, mas como uma oportunidade para repensar, imaginar e inovar. Mas não para por aí não. Abraçar o tédio traz diversos benefícios para a sua saúde mental. Melhoria de atenção. Quando você para de treinar seu cérebro para pular de estímulo em estímulo, sua capacidade de foco melhora drasticamente. Porque com o tempo de inatividade, tem uma reposição na sua capacidade de atenção e de se manter motivado. Segunda coisa é redução de estresse. A gente está constantemente exposto a estímulos que mantêm nosso sistema nervoso em estado de alerta, contribuindo para o aumento de estresse e ansiedade. O tédio é literalmente o contrapeso disso. É o que permite que nosso cérebro descanse desse bombardeamento. O terceiro é a regulação emocional. A rede de modo padrão ajuda a processar suas experiências e regular suas emoções de forma mais saudável. E o mais importante de tudo, o tédio te dá espaço mental para autorreflexão e metacognição, que é a sua capacidade de pensar sobre como você pensa. É nesses momentos que você consegue fazer uma reestruturação cognitiva, olhar sua vida de uma perspectiva mais ampla e encontrar padrões que antes você não via. Isso permite que você reflita e identifique seus valores, necessidades e objetivos de vida de uma forma mais clara. A dura verdade é que quando você para de fugir daquelas perguntas existenciais, qual o sentido da minha vida, o que eu realmente quero, permite que seu cérebro processe as coisas, algo incrível acontece. Você começa a encontrar as respostas. E segundo o professor de Harvard, Arthur Brooks, quando você encontra significado na sua vida, quando você dá um propósito para a sua existência, os níveis de depressão e ansiedade despencam. E tem mais um pequeno detalhe. Enquanto todo mundo está viciado em distração, você tem uma vantagem competitiva enorme quando aprende a ficar confortável com o tédio. Você não só passa a conseguir focar por horas numa tarefa importante, a tomar decisões melhores porque tem clareza mental, mas você consegue ter criatividade para lidar com os desafios mais difíceis da vida. Você vira aquela pessoa que tem um insight genial quando está todo mundo travado. Você literalmente tem uma habilidade que a maioria das pessoas perdeu. Agora, a pergunta que não quer calar é como você treina essa habilidade num mundo que não para de te bombardear com informação a todo tempo? Bom, a resposta é bem simples. Não faça nada. É, chocante, né? No primeiro vídeo que eu fiz que viralizou no YouTube, você deve conhecer como desfoder seu cérebro, eu falo sobre algo muito importante que é a hierarquia de diversão. Basicamente, você corta todas as coisas mais estimulantes do que a coisa que você quer fazer. Por exemplo, se você precisa estudar, você elimina tudo que é mais estimulante do que estudar. Redes sociais, YouTube, jogos, séries. Deixa só o que for mais chato do que você quer fazer. Você transforma a atividade que você precisa e quer fazer na coisa mais estimulante disponível. Quando a alternativa a estudar deixa de ser um bando de idiota dançando no TikTok e passa a ser ficar sentado olhando para a parede, a procrastinação magicamente desaparece. E acredita em mim, você vai estudar. E falando em não se distrair com coisas desnecessárias, você já parou pra pensar quanto tempo você perde escolhendo roupa e se preocupando com se vai ficar bom em você ou não? É exatamente por isso que eu sempre falo pra vocês aqui no canal da Tech T-shirt da Insider. Porque ela não é só uma camiseta básica que combina com qualquer roupa e qualquer situação. Ela é o equilíbrio perfeito entre performance, sofisticação e tecnologia. É completamente diferente de todas as outras roupas que você já usou. Ela não desbota, anti-odor,
fresquinha no teu corpo, veste como você nunca viu nada igual. E eu vou te falar uma coisa, não tem sensação mais gostosa do que colocar uma tech t-shirt para usar no seu dia a dia. E olha o timing perfeito. Está rolando a antecipação da Black Friday na Insider. Isso quer dizer que são os menores preços do ano. E com o meu cupomzinho aqui, Léo Xavier, você consegue até 50% de desconto nas peças do site. Aproveita agora e compra suas peças para você, para dar de presente de Natal. Mas pelo amor de Deus, seja rápido porque os estoques são limitados, pode ser que o seu tamanho ou a cor que você quer acabe. E se você tem alguma dúvida sobre a qualidade das peças da Insider, eles abriram uma loja física no Morumbi Shopping, passa lá, dá uma olhada, vê as peças e depois volta e compra no site deles usando o cupomzinho Léo Xavier para garantir o menor preço possível. Muito obrigado, Insider, por acreditar no meu trabalho e por patrocinar esse vídeo. Maravilha, tem hierarquia de diversão, mas além disso, eu quero ir um pouco mais profundo com vocês nesse vídeo. A real é que a solução para esse problema é a gente resetar a nossa linha base de estímulos. Se você acostuma seu cérebro com super estímulos, Netflix, TikTok e YouTube, fazer qualquer coisa menos estimulante se torna uma tortura. Agora, quando você se acostuma com o tédio, de repente, ler, estudar, trabalhar, tomar um café olhando o pôr do sol, se tornam coisas deliciosas de se fazer. E o segredo para isso é começar devagar a se acostumar com o tédio. Mas como que eu faço isso, careca? Vai treinar? Deixa o celular no armário. Tá indo pro trabalho de ônibus, metrô, de carro? Vai em silêncio. Deixe seus pensamentos fluírem na cabecinha. No começo vai dar uma ansiedade bizarra, como se você estivesse perdendo alguma coisa extremamente importante. Mas depois de alguns minutos, você vai perceber que o mundo não acabou. Você vai começar a prestar atenção em coisas que há meses não notava. Você vai descobrir que consegue focar muito mais no presente. Também é ótimo você aproveitar os momentos naturais de tédio que já existem na sua rotina. No banho, deixa a mente vagar, não fica ensaiando conversas. Caminhando na rua, observa as pessoas ao seu redor. Tá indo dormir? Deixa os pensamentos fluírem. Esses são os momentos onde as maiores respostas da sua vida vão aparecer. Outra coisa que ajuda muito é você literalmente se acostumar com o tédio absoluto. Senta numa cadeira ou deita na cama e não faz nada por pelo menos 15 minutos. Sem celular, sem livro, sem música, só você e a sua mente. E se consegue 15 minutos, beleza, aumenta para 20, 30. É como treinar um músculo. Pensa no valor que é você conseguir se acostumar com o tédio absoluto. Se você não tem mais medo do tédio, você ainda precisa ficar vidrado no celular 8 horas por dia? É claro que não. Precisa de videogame? Não. E pornozinho? Também não. Você consegue ler um livro? Ai meu Deus, ler é muito entediante. O tédio não te incomoda mais. Você convive com ele. Você consegue fazer tudo. Você não tem noção de como a sua vida pode mudar apenas aprendendo a ficar entediado tranquilamente. Você vai finalmente ter controle sobre o seu cérebro e não mais ser controlado por ele. Então desliga o telefone, comece a investigar as questões de vida que te incomodam. Esse caminho é muito desconfortável, mas esse é o preço a ser pago para ter uma vida com menos depressão, menos ansiedade e mais realização. É o que vai tornar viver a sua vida mais interessante do que rolar o feed. Então fica 15 minutos com o tédio absoluto ou escolhe uma atividade da sua rotina que você usa o celular para fazer sem ele. Pode ser uma caminhada, um almoço, um treino, uma ida para o trabalho, apenas uma atividade. Só você e seus pensamentos. E aí, vê o que acontece. No começo vai ser difícil, mas no final você vai perceber uma mudança. Aos poucos você vai melhorando sua capacidade de lidar com o tédio. E com isso, você vai ficando menos entediado com as coisas comuns da vida, com seu trabalho, com seus relacionamentos. Mas mais importante, você vai começar a se aprofundar nas maiores questões da sua vida. Seu propósito, seus desejos, traumas, inseguranças e aprendizados. Nossos avós viviam sem saber cada segundo o que estava acontecendo no mundo. E eles não tinham notificação de cada curtida, comentário, cada tragédia global. E sabe de uma coisa? Eles eram muito mais felizes que a gente. Eles sabiam apreciar as coisas simples da vida porque tinham tempo e espaço mental para viver a vida real e não consumir a vida através de pixels coloridos numa telinha. Uma conversa com um amigo, um café vendo o pôr do sol, o cheiro da chuva, um abraço. O silêncio da madrugada. Essas coisas só voltam a ser recompensadoras se você parar de bombardear seu cérebro e reequilibrar sua linha base de estímulos. É exatamente esse ponto que as pessoas não entendem. Usar o tédio na sua vida não é para ser mais produtivo ou trabalhar mais. É sobre recuperar a sua humanidade. É isso que o tédio faz por você. Ele te tira das telas e te devolve para a vida real. Te ensina que a felicidade não tá no próximo vídeo, na próxima curtida ou no próximo scroll. Tá aqui, no mundo real, esperando você voltar a viver.